O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá, olá! Bem-vindos à última edição da semana do Análise dos Fatos, noticiário que reúne todas as informações que importam no meio do dia e muita análise para você com o Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe? Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito aqui no nosso programa Análise dos Fatos, que depois fica disponível em todas as plataformas de podcast. Vamos com tudo. Vamos aos destaques deste 31 de março. Ministro das Comunicações mentiu em documento oficial sobre viagem que fez a São Paulo. Juscelino Filho informa a agenda com operadoras, mas participa de leilão e homenagem a cavalos. Ministro Ricardo Lewandowski antecipa a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal e abre espaço para a indicação de advogado do presidente Lula. E mais, a repercussão política e econômica das novas regras fiscais e os carros do futuro, que exigem teste de bafômetro antes da partida. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. O desenho do novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz uma aposta no crescimento da arrecadação com impostos e numa regra de controle de gastos combinada com a criação de um piso para o aumento das despesas. Seja qual for a circunstância, a despesa pública vai crescer, inclusive nos próximos governos. Um dos pontos de maior preocupação dos especialistas em contas públicas é o crescimento real das despesas, já que avaliam que a medida pode dificultar a necessidade de corte de gastos no futuro. Para o governo, no entanto, é uma garantia na avaliação do governo Lula de reparação histórica das políticas sociais e os investimentos necessários para o crescimento do produto interno bruto. Haddad afirmou que a equipe crê na vinculação, sendo o melhor dos mundos. Nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita e, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. O ministro da Fazenda também disse que a criação de novos tributos ou aumento de alíquotas de tributos existentes para o aumento na arrecadação não estão no horizonte. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento. Do que se trata, portanto? Lembro a frase do presidente Lula durante a campanha: meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer quem não paga imposto, pagar. Olha, em primeiro lugar, essa garantia na avaliação do governo Lula de reparação histórica das políticas sociais e os investimentos necessários para o crescimento do PIB, isso é a alegação, né? Já falei aqui nesse programa que, por exemplo, quando se fala tem que ter mais gasto para a educação, mais gasto para a saúde, etc., isso não quer dizer que os gastos vão ser bem feitos. Por mais nobre que sejam essas áreas, por mais que existam muitas demandas nessas áreas no Brasil, a gente tem que levar em consideração que o governo Lula quer moeda eleitoral, ele quer licença para gastar. Então você tem um lado ali, que é o lado do PT, capitaneado pela Gleisi Hoffmann nesse debate, que está defendendo que haja o menor, que não haja, na verdade, controle de gastos, se houver que seja o menor possível. E você tem todo o mercado, você tem o Roberto Campos Neto presidindo o Banco Central, que está puxando por outro lado. Então, eles querem popularidade, o governo e o partido, e precisam ter credibilidade também com esses demais agentes. Agora, o partido está praticamente dizendo, né, para fazer a sua pressão, que 2 mais 2 igual a 5. E você tem toda uma turma que está dizendo que 2 mais 2 igual a 4. Aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, chega com uma proposta que é como se fosse 4,5.
né? Então, obviamente, gera todo um questionamento a partir daquilo que eu apontei ontem aqui nesse programa, ainda em análise preliminar, depois de ter ouvido ali os especialistas. Quer dizer, é muito difícil com esse crescimento de despesas de 0,6% a 2,5% ao ano acima da inflação, atingir os superávites que estão sendo prometidos pelo governo. Então, o que vai ser necessário? Muita arrecadação. E aí é isso que o pessoal está assim, mas de onde vem essa arrecadação? Quer dizer, se o governo pretende melhorar o resultado primário, se o gasto vai aumentar, para fechar a conta, precisa ter um aumento significativo de receita. Como é que ele vai chegar? É isso que se coloca. Então, você tem a previsão aí de alta de salário mínimo, despesa com saúde e educação aumentando, as despesas aí com INSS, LOAS, FAT, investimento, gasto com pessoal dificilmente vai cair. Então, de onde vai vir o resto? Essa que é a questão. O ministro da Fazenda chegou a citar ampliar a arrecadação em cerca de 150 bilhões de reais. Não deixou claro, como a gente viu agora. A gente acabou de ouvir a declaração dele. Ele falou assim, não está no horizonte aumentar impostos, que é uma declaração meio vaga, né? Olha, se precisar lá na frente, não está no horizonte, mas vai que precisa, né? Caso necessário, a gente aumenta. Então, assim, se alegou que, por exemplo, há setores que ainda não estão tributados, apostas eletrônicas, então poderia vir uma parte daí. Há, evidentemente, as isenções tributárias, que no Brasil gera uma perda de arrecadação de mais de 350 bilhões de reais, por causa dessa concessão de benefícios a empresas e setores, incentivos creditícios, tudo isso que foi turbinado, ironicamente, nos governos do PT. E agora precisam tirar esses privilégios. Agora, qual é a garantia de que isso vai ser realmente alcançado e durante a tramitação no Congresso Nacional, com todo o lobby, com toda a pressão? Então, há muitos pontos aí que estão sendo colocados pelos economistas, porque a conta não está fechando. Na Eldorado, análise dos fatos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, participou nesta quinta da sua última sessão como membro da Corte. Ele decidiu antecipar a aposentadoria em cerca de um mês para o dia 11 de abril. Lewandowski vai deixar o STF porque completa 75 anos, idade máxima para ocupar uma cadeira no tribunal. Os colegas foram comunicados da decisão no intervalo da sessão. O ofício que formaliza o pedido de aposentadoria também foi entregue ontem. O anúncio aos jornalistas veio horas depois, ao final dos julgamentos. A equipe que trabalha no gabinete de Lewandowski acompanhou o ministro, que saiu aplaudido para falar com a imprensa. A decisão de antecipar a aposentadoria, segundo ele, foi tomada em função de compromissos acadêmicos e profissionais. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam, e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Lewandowski entrou no Supremo em 2006, indicado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora terá de indicar também o sucessor do ministro. Os principais cotados são o jurista Manuel Carlos de Almeida Neto, apadrinhado do próprio Lewandowski, e o advogado Cristiano Zanin, que cuidou da defesa de Lula nos processos da Lava Jato. Tem gente até dizendo que o Lewandowski antecipou isso para gerar maior pressão pelo indicado dele, agora o Cristiano Zanin vai ter que fazer isso e aquilo. Bom, a vaga está em disputa e o que acontece no Brasil, como comentei ontem nesse programa também, é que o presidente está inclinado, está disposto. O Estadão noticiou ontem, houve a decisão já de indicar o seu próprio advogado. Nem Donald Trump fez isso, já escrevi artigos a respeito. É uma barbaridade que está prestes a acontecer no Brasil. Quer dizer, para ser igual ao Lewandowski no sentido de fidelidade, bota entre aspas aí essa palavra, lealdade entre aspas também ao Lula, é só o advogado Cristiano Zanin que defendeu o Lula na Lava Jato. É um escândalo que isso esteja acontecendo e que isso esteja precificado, né? Que toda a imprensa, mercado da comunicação, as pessoas considerem normal um presidente indicar o seu próprio advogado. Agora, foi a função que Lewandowski exerceu no Supremo Tribunal Federal. Ele se disse garantista nesse anúncio de aposentadoria, ele sempre, na minha análise, evidentemente, contestando as alegações que ele deu em diversos processos, garantiu a impunidade petista.
Vamos lembrar mais uma vez, o Lewandowski, a mãe dele era amiga da mãe da Marisa Letícia, então esposa do Lula. Aí eles eram vizinhos em São Bernardo do Campo e indicou lá o membro de uma família amiga, né? Embora fique aí posando de quem não indica amigos, etc., não espera gratidão. Só que a gente ouviu lá naquela escuta telefônica ele cobrando gratidão do Rodrigo Janot, que foi indicado pela Dilma para a PGR. O Ricardo Lewandowski, ele nem sequer... Ele votou contra a aceitação da denúncia contra o José Dirceu no Mensalão. Não queria nem que a denúncia fosse aceita, para depois se abrir ação penal e tal, e você analisar no processo, e depois eventualmente votar a favor ou contra a condenação. Nem o Dirceu, que foi condenado no Mensalão, foi condenado no Petrolão. Ele foi solto 2 vezes com voto do Lewandowski, inclusive. Ele defendeu sempre o Lula. Então, o que o Lula quer é alguém que siga esse padrão. Por isso está disposto a colocar o Cristiano Zanin. Ainda tem o caso aí, que foi tema do meu artigo no Estadão, A Vingança Confessada do Sistema, que é esse depoimento do Tacla Duran, um lavador confesso aí de centenas de milhões de reais para a Odebrecht, que foi tomado por esse juiz Eduardo Apio, que assina lá no registro eletrônico dele, LUL22, que o CPF dele está lá registrado como doador da campanha do Lula, que vendeu imóvel subfaturado para o então deputado do PT, André Wagner. Ele ouviu lá o Tacla Duran, que é um desafeto do Moro, porque, enfim, foi alvo de mandado de prisão do próprio Moro, e aí mandou o caso para o Supremo Tribunal Federal para ficar sob o Lewandowski, e agora, quer dizer, um caso que tenta envolver o Sérgio Moro numa trama de extorsão sem a menor prova, tanto que ele não conseguiu delação no passado na PGR do Augusto Aras, dizendo essas coisas, pode ficar na mão do Cristiano Zanin. Quer dizer, você tem toda uma articulação aí. Israel parou por causa de um projeto de lei para controle político do da Suprema Corte pelo governo. O Brasil não está nem aí com toda essa blindagem que está sendo preparada. Análise dos fatos. Enquanto isso, o Estadão descobriu que o ministro Juscelino Filho mentiu em documento oficial sobre a viagem para ver leilão de cavalos aqui em São Paulo. Informações da apuração exclusiva chega de Brasília com a Júlia Afonso. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mentiu em documento oficial sobre a viagem que fez a São Paulo em janeiro, logo após assumir a pasta no governo Lula. No ofício, elaborado antes de o Estadão revelar que ele dedicou 3 dos 4 dias de viagem a participar de leilões e eventos de cavalo de raça, o ministro informou que sua agenda de trabalho fora de Brasília se estendeu de uma quinta-feira a um domingo. A prestação de contas da viagem, a qual o Estadão teve acesso, foi assinada pelo próprio ministro na noite de 31 de janeiro, após ele voltar de São Paulo. Intitulado Relatório de Viagem, o registro contém informações como o roteiro e a descrição da missão, como é chamada a viagem dentro do Ministério, além de dados do ministro que também constam nesse relatório. No documento, há questões como compareceu ao trabalho no dia da viagem e houve alteração no roteiro da missão? Se sim, justifique. A resposta que o ministro deu para a pergunta sobre mudanças no roteiro da viagem foi não. O ministro informou que a viagem oficial durou de 26 a 30 de janeiro, de quinta a domingo. Os compromissos, porém, duraram 2 horas e meia. A partir do meio-dia de sexta-feira até o domingo, toda a agenda de Juscelino Filho foi voltada aos cavalos. Na última terça-feira, a Comissão de Ética da Presidência da República analisou o caso e decidiu abrir uma investigação para averiguar a conduta do ministro. Ao final, se concluir que houve infração ética, o colegiado pode recomendar ao governo desde aplicar uma advertência até a demissão do ministro. O governo Lula silenciou sobre esse fato. Essa prestação de contas contradiz a versão de Juscelino Filho. Após a volta de São Paulo, quando já havia participado dos eventos com cavalos, ele próprio informou em documento interno que durante todo o período esteve em São Paulo trabalhando. Essa é a típica imoralidade precificada nessa república da malandragem. Você conversa com pessoas que cobrem ali Brasília e tal, muitas estão acostumadas, isso aí todo mundo faz e tal. Não, tem que ser responsabilizado, tem que ser punido. A gente não pode perder a capacidade de se indignar. Vamos lembrar aqui, com base em outra reportagem dessa série espetacular do Estadão, fazendo jornalismo independente e vigilante, seja qual for o governo, que o Juscelino Filho, ele tem ao menos 2.200.000 reais em cavalos de raça que ele omitiu
da declaração de bens à Justiça Eleitoral. Vamos lembrar disso? Porque nesse caso que está sendo noticiado agora, ele veio para São Paulo para ser homenageado no Oscar do Quarto de Milha, que é uma festa promovida por amantes de cavalos de raça. E a lista dos premiados era pública desde 9 de janeiro. Lembrando aí que essa viagem foi do dia 26 a 30, né? Então, quer dizer, já se sabia que ele ia para um evento privado de interesses particulares há mais de 15 dias. E, no entanto, ele preencheu tudo aí como se fosse missão oficial, que é algo que se faz também. Quer dizer, o sujeito tem um compromisso particular, o sujeito quer fazer um turismo, ele arruma algum tipo de reunião para tentar justificar com ares de oficialismo, com ares de oficiais, a sua visita, o seu uso de toda aquela estrutura para fins particulares. Então, o Juscelino, ele omite os cavalos e aí ele bota na conta do povo a visita que ele faz para participar de um leilão de cavalo, onde ele também pode lucrar. Quer dizer, ele promoveu, está na matéria do Estadão, um dos cavalos cuja venda é aguardada com expectativa no mercado e assessorou compradores em arremates. Quer dizer, o sujeito não quer gastar R$1 do próprio bolso, ele quer pendurar tudo na conta do povo trabalhador. Isso é dinheiro dos pagadores de impostos, de todos nós que suamos a camisa ao longo do dia para trabalhar, e fica na mão desses caras que fazem isso e são mantidos no cargo, até talvez por causa disso, né? Porque o que os aliados dele esperam dele no Ministério das Comunicações? Quer dizer, por que ele não é responsabilizado e punido, sacado pelo presidente Lula, que quer manter a governabilidade e aí não quer desagradar aos aliados? A gente vai ter que monitorar, porque parece que com esse senso moral que ele tem, ele pode estar disposto a usar o Ministério das Comunicações para fins privados também, nesse velho patrimonialismo que eu considero abominável. Na Eldorado, análise dos fatos. E a partir de hoje, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos vai anunciar o reajuste no preço de mais de 28 mil medicamentos. E a expectativa é de que esse aumento seja de até 5%. Contudo, esse não deve ser o aumento que os consumidores verão nas prateleiras e nos balcões das farmácias, porque na prática é possível que não haja aumento algum. Isso porque o reajuste incide sobre o teto estabelecido pelo órgão para que o valor dos medicamentos, que é muito acima do preço no varejo. No caso dos chamados medicamentos de referência, o valor pode ser até de 90% ou 90% maior. No caso dos genéricos, até 384% mais alto. Essa grande discrepância explica as razões pelas quais farmácias, por vezes, na mesma rua, têm preços diferentes para os mesmos medicamentos. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre o rio Tietê, que corta aqui o estado de São Paulo e que deve receber mais de 5 bilhões e meio de reais em obras de recuperação aos moldes do projeto do Rio Pinheiros. A gente vai ouvir mais sobre esse projeto, essa tentativa do governo do estado, e os detalhes com Emílio Santana. O rio Tietê é símbolo de degradação e resultado de um modelo de desenvolvimento que ignorou por quase um século as questões ambientais. Agora, o rio receberá 5,5 bilhões de reais em obras de recuperação e saneamento até 2026. O projeto do governo do estado, a que o Estadão teve acesso, prevê intervenções de desassoreamento do rio e de seus principais afluentes, instalação de troncos e redes coletoras, estações de tratamento de esgoto e a implantação de monitoramento da qualidade da água na entrada e na saída dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. O programa Novo Rio Pinheiros, que está em curso desde 2009, serviu de modelo parcial para ser ampliado para os 1.100 quilômetros do Tietê. O novo programa foi batizado de Integra Tietê e prevê também a estruturação de um modelo de governança que inclua a iniciativa privada e a sociedade civil e que sirva como uma espécie de guarda-chuva para os demais programas desenvolvidos no Rio, como Renasce Tietê e o Projeto Tietê, ambos da gestão anterior. A verba para o projeto virá de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e de investimentos da Sabesp.
a expansão da rede de saneamento e a gestão de resíduos devem consumir boa parte dos recursos, cerca de 4 bilhões até 2026. Estão previstas parcerias público-privadas, as PPPs, para as obras de desassoreamento, contratos de performance para o tratamento e as ligações de rede de esgoto e a transformação do Departamento de Águas e Energia Elétrica, da AEE, na agência SP Águas. Este não é o primeiro projeto para o Rio Tietê. Desde o início da década de 1990, promessas de despoluição e dinheiros de diferentes fontes fazem parte do histórico do rio. Do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, obras de rebaixamento da calha do rio e a construção de estações de tratamento saíram do papel. A despoluição, no entanto, nunca se tornou realidade. Olha, eu só acredito no Rio Tietê despoluído vendo, né? É claro que vai ser preciso monitorar aí todos esses gastos, 5,6 bilhões de reais, quanto mais o tempo passa e a situação ambiental vai se deteriorando, mais gasto você tem que fazer. Então um dia tem que começar a recuperar tudo isso que foi perdido. Eu sinto inveja como carioca, porque a Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal do Rio de Janeiro, está lá completamente poluída. Às vezes se fala em despoluição e nunca se começa. Então que bom que a parceria público-privada vai acontecer, se fala aí em contratos de 25, 30 anos, que não dependam de cada governo. Tem obras que precisam ser iniciadas e elas vão atravessar vários governos. Acontece que se o governo só quiser fazer aquilo que rende cartaz para ele na hora da eleição, obras de curto prazo, a gente fica com essas paisagens aberrantes no meio das nossas cidades. Análise dos fatos. E o Wimbledon retira a proibição por causa da guerra da Ucrânia a alguns tenistas russos e de Belarus. O editor de esportes do Estadão conta mais. Fala, Morelli. Olá, amigos. Hoje quero falar de tênis, mais especificamente de Wimbledon, porque o campeonato Grand Slam, um dos mais famosos e tradicionais do circuito mundial da ATP, resolveu tirar a proibição a tenistas russos e belarus por causa da guerra da Ucrânia. É o primeiro Grand Slam que faz isso desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia com apoio da Bielorrússia. Então é o primeiro torneio importante de tênis que repensa a sua sanção, a sua proibição a atletas russos e agora abrindo as suas portas para que a competição aconteça para esses jogadores. Todo mundo sabe, todo mundo vem acompanhando. O esporte, de modo geral, fechou as suas portas para a Rússia, sobretudo, com a participação de seus atletas em diversas modalidades. Existe uma conversa muito forte do Comitê Olímpico Internacional para saber se os atletas russos e belarus, se eles vão participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Existe muita grita, muita reclamação e muitos pedidos para que isso não ocorra, para que a proibição aos atletas russos continue, mesmo a despeito de eles poderem competir com uma bandeira neutra. Eu sei que é uma medida pesada, eu sei que o mundo está punindo as pessoas e não o presidente Vladimir Putin, o responsável pela invasão e pela guerra em pleno século XXI, mas é uma forma de o esporte também fechar as suas portas para que isso não continue acontecendo. Vale lembrar que a competição de tênis tinha as portas fechadas e resolveu abrir. O Wimbledon está marcado para começar no dia 3 de junho e vai até o dia 16 de junho. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! Esses atletas vão precisar cumprir aí condições apropriadas, né? Por exemplo, não declarar apoio da Rússia à invasão à Ucrânia, né? Apoio à Rússia, né? Apoio ao próprio país, quer dizer, não vou poder ficar falando disso, nem receber patrocínio do Estado. Isso inclui aí empresas estatais ou aquelas que são controladas parcialmente pelo governo. Então, assim, é uma medida de você tentar não prejudicar o atleta por causa daquilo que o tirano que governa o país dele está fazendo. E aí você faz algumas medidas de contenção. Análise dos fatos. Escuta essa, Felipe. Nos Estados Unidos, carros novos terão bafômetro para ligar o motor a partir de 2026.
Quem fala pra gente sobre essa novidade é o editor do Jornal do Carro, Diogo Oliveira. Já pensou ter que soprar um bafômetro para dar a partida no motor do carro? Pois o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma nova lei que vai obrigar todos os veículos novos a trazerem bafômetro de fábrica. O projeto de lei estava em tramitação há 1 ano no Congresso norte-americano e foi aprovado nos últimos dias, mas a princípio só vai começar a valer em 2026. Isso porque atualmente não há tecnologia nem sistema disponível no mercado. A ideia é que os sensores de respiração ou de toque detectem quando o motorista está sob influência do álcool. Caso o teor alcoólico no sangue esteja acima de 0,08%, o sistema impede então a partida do veículo. De acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário, NHTSA, na sigla em inglês, que é o órgão regulador do trânsito nos Estados Unidos, ocorrem cerca de 10 mil óbitos por ano em acidentes com pessoas alcoolizadas no país, ou seja, 30% das mortes totais. Mas o processo de obrigatoriedade dos bafômetros nos carros ainda vai passar por uma regulamentação final. Isso porque o equipamento envolve também questões jurídicas. Por exemplo, o carro poderá simplesmente se recusar a dar partida? Além disso, em caso de ação judicial, os veículos servirão de prova contra os donos? Seja qual for a decisão final, o fato é que os congressistas norte-americanos aprovaram o projeto. Ou seja, a partir de agora, o governo dos Estados Unidos e as montadoras vão buscar alternativas para inserir o bafômetro nos carros. Difícil imaginar isso no Brasil, né? Até se popularizar completamente, tomar tudo, quer dizer, porque uma coisa é você inserir esse tipo de equipamento nos novos veículos que vão estar à venda, mas tem os velhos em circulação. Aí você precisaria de uma tecnologia barata, porque obrigasse as pessoas então a colocar nos veículos velhos, e obviamente haveria a tentativa de você contornar isso, quer dizer, uma outra pessoa só para o bafômetro, para poder ligar o carro daquela que está dirigindo alcoolizada. É difícil que isso pegue aqui no Brasil. Não que me preocupe, que eu sou profissional e poderia encarar essa, mas é uma medida bastante complicada. Vai começar a ter a profissão de assoprador de bafômetro capaz aqui no Brasil. Não vou fazer isso para os amigos, não. Sextou, fim do Análise dos Fatos, sempre com trabalhos técnicos de Moacir Biasi e a mesa de som, Carlos Amaral. E a produção, edição e coordenação da nossa queridíssima Laís Gotardo. Um bom fim de semana a todos, para você também, Carol. Até segunda-feira. Valeu, tchau. Até segunda. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.